cumprimento a amada igreja, a noiva do Cordeiro, com a santa paz do Senhor. Querido pastor, se o senhor acreditar em amor à primeira vista, acredite, eu já amo o senhor. Desde que cheguei a este lugar, que sinto paz no meu coração. E tem coisa que eu vou contar aqui, que eu vou falar, que só acredita quem é crente. Eu estou muito feliz, pastor, por estar aqui na noite de hoje. E sei que não seria o trabalhar do homem que me traria aqui a esse púlpito na noite de hoje, mas a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Aqui eu fui apresentado, eu sou lá de Alagoas, da cidade de Rio Largo, e hoje eu vim aqui para receber, mas queria a vontade de Deus que fosse para entregar, pastor. Eu estou muito feliz com o convite, com a forma como nós chegamos aqui, e eu queria convidar minhas irmãs e os meus irmãos, aqueles que trouxeram as suas Bíblias, que possam abri-las no livro do profeta Jonas, nesse culto de hoje, de ensinamento, para que nós possamos glorificar a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, vem nos dizer: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido Deus e amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Senhor, para te adorar, Senhor, meu Pai. Ó Deus, nós saímos de casa, Senhor, para ouvir e contemplar a tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor cresça e que eu desapareça desse altar. Porque toda honra e toda glória será creditada ao teu nome. Deus Todo-Poderoso, muitos aqui, Senhor, vieram com grandes dificuldades, mas não haveremos de voltar para casa com elas, Senhor Jesus. Porque aqui, Senhor, contemplaremos a tua face e a nossa peleja, a partir desse momento, será tua, Senhor. Deus Todo-Poderoso, usa-me, Senhor Jesus. Fazei de mim, Senhor, instrumento, Senhor Jesus, para que vidas possam ser tocadas, para que corações, Senhor, sejam aquebrantados, mas dizendo, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, é motivo de muita alegria, como falei agora há pouco, saí lá de Alagoas para poder trazer aqui a mensagem do Senhor. Confesso aos senhores e senhoras, aos meus irmãos, que ao conhecer o pastor de vocês, esse homem de Deus, ao momento que o pastor presidente disse: irmão Antônio, a palavra hoje quem vai trazer é o senhor. Me veio, pastor, um frio na barriga. Confesso ao senhor que precisei ouvir de Deus e depois confirmado por esse pastor que lá de São Paulo vem nos confirmar e dizer assim: eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Imediatamente ao ouvir o senhor, pastor, eu dizia: o senhor já me confirma e assim será feito, porque
viver a vida do Evangelho, minha irmã, meu irmão, não é fácil. Viver aquilo que é o Evangelho que nós pregamos, vivê-lo não é fácil. Talvez aos pregadores, aos ministros do Evangelho, seja mais fácil pregar do que vivê-lo. Mas nós temos com muita fé em um Deus que criou os céus e a terra. Com fé em um Deus que a cada minuto nos prova que vale a pena ser fiel à sua palavra. Nós temos levado a palavra de Deus. E hoje a palavra que Deus coloca no meu coração vem aqui no livro do profeta Jonas e diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Quantas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, vem a palavra do Senhor ao nosso coração, Deus fala, Deus confirma, e nem sempre nós queremos vivê-la, pregá-la e ensiná-la, como é da vontade do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós entendemos a mensagem de Deus, às vezes nós aceitamos a vontade de Deus, mas assim como Jonas, nós tentamos fugir da palavra. E a mensagem de hoje diz assim: tem como fugir do chamado do Senhor? Eu vou pedir que você fale ao irmão da direita, à irmã da esquerda. Pergunta para ele: tem como fugir do chamado do Senhor? Pergunta mais forte: tem como fugir da chamada do Senhor? Deixa eu te responder, minha irmã, meu irmão. Não tem, não. Às vezes nós até tentamos, assim como o profeta Jonas tentou. Mas se você tiver verdadeiramente chamado, se você for um dos escolhidos, Deus me trouxe aqui para te dizer, minha irmã, Deus me trouxe aqui para te dizer, meu irmão, quanto maior for o teu chamado, maior vai ser o teu deserto. Quanto maior for aquilo que Deus tem na tua vida, pode se preparar, porque o processo vai ser longo. E olha, minha irmã, olha, meu irmão, não adianta tentar criar os atalhos que nós achamos que a vida nos permite. Sabe por que existem esses atalhos? Porque da mesma forma que o céu tem propósito em nossas vidas, se nós não entendermos esse propósito, se nós não entendermos este chamado, eu preciso te dizer que o inferno também tem propósito na tua vida. Basta a mim, basta a você, minha irmã, meu irmão, escolhermos a que propósito nós vamos seguir. Escolhermos se nós vamos trocar o propósito pela proposta. Porque talvez viver a proposta seja mais fácil. Mas viver o propósito de Deus em nossas vidas, eu posso te garantir que Ele vai nos levar para morar no céu. Mas Ele vai nos levar para morar num céu que lá não tem luta, que lá não tem mais a disputa ou as disputas que a vida nos impõe. Lá não tem dia bom e dia mau. Lá é a felicidade em sua plenitude. Às vezes nós não estamos preparados para aquilo que Deus nos apresenta. E eu te pergunto, minha irmã, eu te pergunto, meu irmão, você está pronto para viver o extraordinário de Deus? Você só vai viver o extraordinário de Deus se você entender, ainda que depois da peleja, assim como Jonas entendeu,
Eu não vim de Alagoas para dar o meu testemunho, até porque eu nem vim para pregar. Mas a Deus não se pergunta por quê. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, pastor, que aqui tem alguém que precisa ouvir o que Deus tem colocado no meu coração na noite de hoje. Quando eu ouço, quando eu vejo, e eu preciso dizer para você que essa palavra do profeta Jonas é muito forte. E eu preciso dizer a você que a oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração, às vezes nós oramos a Deus, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. Se nós pudéssemos contemplar a face de Deus, talvez nós disséssemos a Deus, Deus me livra desse deserto. Se nós pudéssemos contemplar a face de Deus, talvez nós disséssemos assim. Na maioria das vezes nós diríamos assim, Senhor, me conserva desse processo. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Quando Jonas tentou fugir, comprou passagem e tentou fugir. E quando muitos entendiam que engolia Jonas, era simplesmente guardá-lo, protegê-lo, para o que Deus tinha de propósito em sua vida. Às vezes o que nós passamos no início nós não entendemos. Mas num futuro muito próximo nós vamos entender que Deus estava só nos guardando. Deus estava só nos conservando. Porque aquilo que Ele determinou para a nossa vida não vai mudar. Você precisa acreditar que a oração que nós fazemos não muda a vontade de Deus em nossas vidas. Deus te deu a oração para você entender a vontade dele na tua vida. Entende aqui? Ele nos dá a oração para nós entendermos. Porque na grande maioria das vezes a gente pensa que a nossa oração vai mudar a vontade dele em nossas vidas, compreende? Não. Ela vai nos acalmar. Ela vai fazer com que nós entendamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque ele diz assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ali Deus estava determinando. Ali Deus não estava mandando, dizendo, dando a opção de Jonas escolher. Ele estava dizendo, é para ir lá. Eu determino. Você vai até a grande cidade. E ele entendeu que era possível fugir. Ele entendeu que era possível. E assim, uma característica muito marcante do profeta Jonas é exatamente a desobediência. E nós, nesse momento, nós nos identificamos com esse profeta. Porque por quantas vezes nós somos desobedientes, entendendo de que é essa mensagem. Deus fala, Deus confirma, porque Deus não confunde, minha irmã. Deus não confunde, meu irmão. Se tiver confuso, não é Deus. E eu disse agora há pouco, não era o testemunho. Até porque o culto é de ensinamento. Mas eu preciso dizer para vocês, e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, de que essa noite, de que essa palavra é a expressa determinação de Deus para o coração de alguém que está aqui hoje. Olha, minha irmã, olha, meu irmão. Por muito tempo da minha vida, eu entendia que Deus tinha negócio comigo, pastor. Mas a gente nem sempre quer entender. A gente acha, nós entendemos
E aqui eu não estou fazendo apologia absolutamente nenhuma denominação. Eu falo enquanto povo de Deus. Nós queremos aquilo que nos apraz. Nós queremos fazer da Bíblia algo que a gente busque na necessidade. E a gente bota o dedo e ali vai ter a solução das nossas vidas. Entende aqui? É para servir a Deus, não é para ser servido. Porque aquele imediato momento que nós demos o primeiro sim, aquilo ali é viver em Cristo. Porque a conversão ela é diária. E por muito tempo eu entendia que era diferente. Meu Deus, a gente acha que se achar 2 horas no domingo, se a gente vai à igreja, a gente está fazendo um grande favor para Deus. Se nós acharmos um horário na madrugada e nos ajoelharmos para glorificar aquele que na cruz nos absolveu de todos os nossos pecados, nós achamos que é um absurdo de bondade que a gente está fazendo. Enquanto a gente não olha para a cruz. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus me trouxe lá de Alagoas. Não adianta fugir. Olha, eu nem nas expectativas mais otimistas da minha vida, da minha casa, da minha esposa, nós achávamos que no dia 31 de agosto de 2021, eu viria ao Distrito Federal, a Brasília. Não mais para servir aos poderes constituído pelos homens, não mais para satisfazer a carne numa determinada orientação à prostituição ou à corrupção, mas para vir à casa do Senhor, dizendo o que Ele fez na minha vida, para as pessoas que se encontram aqui na nave dessa igreja, ou que estão nos assistindo, pudessem entender que se Deus te escolher, não tem como você sair. Não adianta, não tem como fugir ao chamado do Senhor. Eu fui prefeito de uma cidade muito importante lá em Alagoas, chamada Rio Largo. Eu governei aquela cidade por 2 vezes. E eu não achava, eu tinha absoluta certeza que o chamado que Deus tinha na minha vida não era para quando eu fosse morar no céu, era para fazê-lo aqui, porque Ele tinha me dado alguns dons. Ele tinha me dado algumas sabedorias, alguns talentos, mas não era para servir a corrupção, não era para servir a bigamia, mas ao seu reino. E quando demora para a gente entender, minha irmã, meu irmão, o deserto vai ficando maior, o estreito vai aumentando. E um determinado dia, eu sempre fui temente ao Senhor. A minha mãe, ela é aquilo que nós podíamos chamar de católica do pé roxo. Eu muito cedo já fazia parte dos programas da Igreja Católica. Já ia às missas, o que eu achava que era um grande favor a Deus. Já era temente ao Senhor. E entendia que eu tinha muito mais para fazer pela obra de Deus. Mas eu achava que aquilo que não era o propósito, a proposta, era mais interessante do que o propósito. E eu entendia que servir a corrupção, a prostituição e a tudo que não agradava aos olhos de Deus era mais importante do que fazer a obra dele. E assim nós seguimos, porque não adianta fugir. Aí hoje eu estou aqui em Brasília,
E vocês estão me vendo aqui de terno e gravata, de cabelo penteado, e precisam saber que eu me converti na cadeia. Porque se Deus tiver chamado na tua vida, minha irmã, se Deus tiver chamado na tua vida, meu irmão, não adianta. E olha, quando a gente se cerca, queria Deus que fosse essa fala de hoje. Quando nós nos cercamos de tudo aquilo que o diabo oferece, de tudo aquilo que o diabo nos propõe, nós esquecemos de tudo que Cristo passou. Parece que vai ter sempre uma outra chance, uma outra oportunidade. Eu me lembro bem, tinha uma data que a gente não podia fugir de ir às igrejas evangélicas. Era dia 13 de julho dos anos, porque é a emancipação política da cidade, pastor, e na programação nós tínhamos que, político, meu Deus, que raça desgraçada, porque é desprovida da graça de Deus. E nós queremos sempre agradar a todas as pessoas, a todos os católicos, evangélicos, e tinha uma data que nós tínhamos que ir à Assembleia de Deus. E lá em um dia, em um dos cultos, vinha um pastor aqui de Brasília, está lá no YouTube, e ele dizia assim: prefeito, você fica de pé? E aí eu fiquei de pé, e eu ia para esse culto e dizia para minha mulher: meu Deus, minha filha, por que esse povo grita tanto? E hoje minha mulher diz que quem mais grita nos cultos sou eu. Deus é maravilhoso. E aí ele disse para mim assim: prefeito, você fica de pé? E eu fiquei de pé, e ele disse: prefeito, eu preciso lhe dizer, estava cheio. Imagina o que é culto de emancipação política. Ele disse: prefeito, eu preciso te dizer que você está tomado pelo espírito da prostituição. Minha gente, eu fiquei morto de vergonha. Acredite, povo de Deus, foi o maior constrangimento que eu passei na minha vida pública. E eu queria esganar aquele pastor, porque a vergonha era tão grande que eu queria sair correndo ali. Sabe por quê? Porque tinha um propósito com Deus. Quando aquele pastor orou, quando aquele pastor disse, e ele dizia coisas que acontecia. Quando Deus mostra para a gente se torna o pior cego, porque o cego pior não é o que não enxerga, o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a gente fica sempre se pegando na proposta do inferno e larga o propósito dos céus. Porque entende aqui, isso aqui é rápido, é breve. A glória é na eternidade. É lá que nós vamos nos encontrar. Lá nós nos encontraremos e ceiaremos com o Senhor. E naquele dia, ele dizia para mim: olha, meu filho, não adianta fugir. Deus tem coisa na tua vida. E quando eu saí daquele culto, eu disse: foi a última vez que eu vim em culto de Assembleia de Deus. Que constrangimento, que vergonha passar. Dias depois, uma moça agente de saúde foi até a prefeitura e queria me prestar uma homenagem, pastor. Shirley, o nome dela, está me assistindo essa hora. E ela disse para mim: meu irmão, eu vim te dizer, Deus falou comigo na madrugada e disse assim: fala para ele que eu já estou esperando. E em sinal de que sou eu, se a mim ele não vier, essa cidade vai ser destruída de água. Pastor, dias se passaram e a maior enchente que já assolou o estado de Alagoas devastou a parte baixa da cidade que eu era prefeito. E eu achava que aquilo era uma coincidência. Eu entendia de que aquilo era algo do homem.
Compreende aqui, minha irmã? Compreende aqui, meu irmão, que não tem como fugir do chamado de Deus na minha e na tua vida. Não serve para Deus se for mais ou menos. Ou você entrega e descansa na mão de quem resolve, nas mãos de Deus, ou não adianta. Não dá para ser 70% do advogado e 30% de Deus. Não dá para ser 80% Deus e 20% o médico. Para Deus só serve se for 100%. E aí, Deus, Ele aperta, mas não enforca, né? E aí eu pensei muito naquele dia. Eu confesso que naquele dia eu conversei bastante com a minha esposa. E eu disse assim para ela: minha filha, o que é que você acha de nós nos convertermos? E ela falou para mim, pastor, com autoridade de filha de Deus: está pronto para deixar a farra? Está pronto para virar as costas para tudo isso e servir a um Deus? Eu não respondi para ela, mas para mim eu disse não. Mas não adianta fugir daquilo que Deus tem na tua vida. Ele permite as batalhas. Meu irmão disse que exemplo daqueles 3 homens que caminhavam para a fornalha. Que exemplo de fé. Possa ser que em algum momento tenha dado aquele mesmo friozinho que deu na minha barriga quando o pastor me convidou para trazer a palavra. Mas eles estiveram firmes e disseram: nós só nos prostraremos a um Deus todo-poderoso. Porque Deus, Ele permite a fornalha, mas Ele não permite que o fogo queime. E quanto maior é a tua prova, maior vai ser a tua vitória. Às vezes nós olhamos para o problema e pensamos que é o fim. Não. Ele é apenas o que será usado para nos dar uma grande vitória. E aí eu trago aqui, ainda entendendo desde sempre, que é servir ao Deus de Israel. Mas, em algum momento, com toda fé, aquele grande filisteu era o maior problema de Davi. Imagina que só ele entendeu que ia vencê-lo, mas mais ninguém acreditava. Mas para que aquela grande vitória fosse falado no livro mais lido do mundo por mais de 2000 anos, teve que ter um momento que só Davi acreditava na sua vitória. Quantos momentos só nós acreditamos que agora só Deus. Mas os grandes momentos que nós passamos, nós não podemos esperar que só seja Ele, porque tudo já foi atravessado. Em algum momento eu dizia: meu Deus, como é que eu vou largar tudo isso? E aí, minha irmã, e aí, meu irmão, vem aquilo que nós conhecemos, o deserto. Eu passei todos os constrangimentos, humilhações que o homem pode passar. O que você sentir, o que você imaginar de sentimento desproporcional ao ser humano, eu passei. Pastor, eu senti fome, eu senti sede, eu passei angústia, saudade. Mas aquilo era só Deus trabalhando, minha irmã. Compreende que a causa que tu está passando, o propósito que tu está atravessando, não é para matar o crente, é para fortalecer o crente. Quanto maior é a dificuldade, maior vai ser a vitória. Olha como Daniel vai para aquela cova, minha irmã, meu irmão. Olha como ele caminha na certeza de que Deus não o abandonará. Porque eu vim aqui te dizer que seja qual for o teu problema,
Eu não conheço o teu problema, mas Deus conhece o teu problema. Eu não sei o que é que você está passando, mas seja qual for a peleja, seja qual for a dificuldade, Deus continua no controle de tudo. Em algum momento eu pensei que ao fechar as portas daquela cadeia, não era para aquele canto que devia ir, era para uma cela especial. Tem lugar bom na cadeia. Quem está dizendo é quem passou 1 ano e 5 meses lá dentro. Lá tudo é difícil. Tem algum irmão, alguma irmã aqui que conheça a cadeia? Levanta o braço, por favor. Fique com vergonha não, pode levantar. Lá é a escola do Senhor. Pois é, minha irmã, pois é, meu irmão. Todos os constrangimentos que um homem pode passar e a sua família, você não vai preso só. Todo mundo que gosta de você vai junto. Vai a esposa, vai os filhos, vai a mãe, vão os irmãos. E deixa eu te dizer, está vendo isso aqui que a palavra nos traz? Se hoje, pastor, pudesse eu contemplar a face de Deus e poder dizer a Ele assim, Senhor, passar ou não passar pelo deserto, eu dizia, Senhor, me volta lá no deserto, porque foi lá que eu conheci um Cristo que salva, que cura, que liberta, que restaura. Olha, minha irmã, esse Deus cura, esse Deus salva, esse Deus restaura, esse Deus liberta, basta crer e verás a glória de Deus na tua vida. Mas, meu irmão, está difícil, mas basta crer. Mas, meu irmão, eu disse hoje que hoje era a última noite que eu ia no culto. Eu falei para Deus assim, Senhor, se hoje o Senhor não falar comigo, eu não volto mais. Ele me trouxe aqui para te dizer, hoje eu te entrego a tua bênção. E olha, Deus vai fazer na tua vida, minha irmã, Deus vai fazer na tua vida algo que Ele nunca fez. Para isso, é preciso que você, minha irmã, é preciso que você, meu irmão, faça pelo reino algo que você nunca fez. É preciso que nós vivamos o Evangelho, porque o mundo, as famílias estão se acabando. Nós vivemos uma guerra civil. Sabe o que é isso, minha irmã? Sabe o que é isso, meu irmão? Uma busca desenfreada por um poder que não salva, que não cura, que não liberta, e que quem está lutando por ele salva, sabe? Porque eu não larguei a prefeitura porque o povo não queria mais votar em mim, muito pelo contrário. Se fizer as pesquisas, continua dizendo que queria de novo. Sabe por que eu larguei a prefeitura? Porque tinha um vazio dentro de mim que só era preenchido por Deus e por mais nada. O que falta dentro das casas é a presença de Deus. Quando a gente passa por aquilo ali, Deus vai despindo de toda vaidade, de toda arrogância, de toda prepotência. Quando raspa a cabeça, quando mete uma farda, quando bota algema, sabe o que é? É Deus tratando, é Deus limpando. Eu me sinto assim, minha irmã, meu irmão. É quando Moisés nasceu escravo e no piscar de olhos se tornou príncipe. Mas aquilo tudo o encheu de muito orgulho, o encheu de muita vaidade, de muito conhecimento. Para Deus não serve. Não dá para encher esse copo se ele estiver cheio de areia. Não dá para botar barro, não dá para botar água. Você tem que secar ele para poder botar outra coisa. Enquanto nós estamos cheios da arrogância, da vaidade, da prepotência, não dá para Deus colocar unção. Ele leva para o deserto, ele caminha contigo no deserto e ele te
tira do deserto. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E o tempo não é o que você está achando que já foi demais. O tempo não é o que nós escolhemos. O tempo é o de Deus. E não adianta querer pressioná-lo para fazer no nosso tempo. Quando eu entendi que aquilo era o trabalhar de Deus na minha vida, não tinha mais absolutamente nenhum desejo. Era dizendo: Senhor, está entregue, a minha vida é tua, usa-me. Uma semana depois que eu cheguei naquele lugar, eu olhei para um bocal e disse: aqui está o fim do problema. Era um bocal preto de fio azul. Lentamente eu tirei o bocal, tirei o fio azul, e num passo rápido, eu disse: vou colocar fim na minha própria vida. Só que a cela era tão ruim que nem energia tinha. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: o controle é meu, o tempo é meu, o jeito é meu, quem faz sou eu. E ali vinha na mente todas as oportunidades que foi dada. Aquele senhorzinho da porta do trabalho que diz: minha irmã, não está na hora, meu irmão, não está na hora. E nós, em alguns momentos, num toque de ironia, ainda olhamos para o relógio e diz: está cedo. Ou aquele profeta que diz: Deus falou comigo. Aí você diz: manda ele falar direto comigo, encurtar o tempo. Isso somos homens e mulheres de pouca fé. Mas eu preciso te dizer de que se Deus tiver chamado, não vai fugir dele. E quando eu entendia de que aquele dom, de que aquele talento que Deus tinha dado não era para usar na atividade, era para usar no ministério, era para fazer a obra de Deus. E hoje, eu não quero mais voltar, eu não tenho vontade de voltar, porque a mim só me resta o desejo, a vontade de fazer a obra de um Deus poderoso, de um Deus que faz maravilhas, basta nós permitirmos que isso aconteça. Tem pessoas que eu converso que diz assim: não é possível o que Deus fez da tua vida. Eu disse: Ele fez da mim, quer fazer na sua também. E tem colegas antigos que dizem assim: mas Toninho, por que é que você insiste tanto? Por que é que você insiste tanto na minha conversão? Eu digo: porque eu vou morar no céu e quero te encontrar quando eu chegar lá. E nós entendemos de que a prova, em determinados momentos, a gente não pode mais aguentá-la. Eu não sei, minha irmã, eu não sei, meu irmão, qual é o deserto que você está atravessando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai sair muito mais forte do que você entrou. Você vai sair revigorado. As pessoas olham para mim e dizem: eu nunca vi esse homem transmitir paz. Como é que você transmite paz se você vive no meio de tudo aquilo que Deus abomina? Você tem que entender se é a proposta ou se é o propósito. Mas ainda que você entenda que é a proposta, eu preciso te dizer: se prepara, porque Deus não desistiu de você. Naqueles dias, naqueles momentos, a minha mulher, ela é levita do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E ela dizia para mim: meu filho, isso aqui vai passar. E eu disse para ela: vai passar porque lá não tinha energia, viu? Ela disse: não. Ali já era o trabalhar de Deus na tua vida. Compreende que quando Moisés estava cheio do ranço do Egito, não servia para servir a Deus,
Ele teve que caminhar pelo deserto, e aí quando ele sobe no monte e diz, Senhor, não tem mais sentido viver. Aí Deus diz, é agora que eu vou te usar, porque agora esse vaso está vazio, e agora eu vou encher. No momento que eu cheguei naquele fio que eu disse, aqui para, aqui é o final, Deus disse, agora eu vou te encher. Agora está vazio da arrogância, da prepotência, da vaidade. Agora eu vou te encher da minha glória. Agora eu vou te encher da minha unção, para que tu vá e leve a minha palavra. E aqueles que não acreditavam que é possível contigo, vai ser possível com ele também. E às vezes eu digo para Deus assim, Senhor, já me tirasse da corrupção, já me afastasse da prostituição. O Senhor sonda e conhece o meu coração. Porque Deus não vai naquilo que a gente fala, não. Deus não vai naquilo que a gente diz, não. Deus sonda e conhece os nossos corações. E eu digo para Ele, Senhor, para que ainda voltar a trabalhar nesse meio? Por que ainda viver nesse meio? E Deus confirma ao meu coração, porque não basta a tua conversão. Porque tu tem que ser exatamente o instrumento. Não é o exemplo é a cruz. Mas tu vai ser instrumento para que outras almas sejam alcançadas. Imagina o que é, e aí a gente tem que entender, é onde Ele nos coloca, é da forma que Ele nos coloca, para que a gente possa fazer a sua obra. Meu irmão, está tão difícil de fazer a obra lá na rua, olha, na esquina tem uma boca de fumo, pois é, Deus te colocou lá. Como é difícil evangelizar, eu sei. Imagina o que é viver naquele meio e hoje voltar lá para dizer, ei, meu irmão, Deus cura. Ei, meu irmão, Deus salva. E quantas vezes nós somos mal compreendidos? Isso é crente nada. Isso é falso crente. Isso é mentiroso, está fazendo isso para voltar para a atividade política. Sabe quando é que eu quero voltar para ali? Nunca. Sabe quando é que eu quero voltar para qualquer coisa que não seja servir ao meu Deus? Nunca. Prefiro, oh meu Deus, como eu quero poder contemplar a tua face o quanto antes possível. Quando eu saio de casa, eu digo para minha mulher e para os meus filhos, se eu não voltar, eu estarei com Deus. E que seja feita a vontade dele. Minha irmã, meu irmão, até aqui foi o Espírito Santo de Deus. Se passar daqui seria o homem. E nós não viemos aqui para ouvir o homem. Nós viemos aqui para contemplar a face de Deus. Eu não tive a oportunidade de preparar essa mensagem. Mas eu creio que Deus preparou para mim. Porque nós podemos até achar que nós nos preparamos. Mas quem qualifica é Ele. Eu não sei quantos dias haverei de ter nessa passagem, mas sei que quantos dias me forem confiados será para fazer a obra de Deus. Pastor, levarei no meu coração a imagem de um lugar santo. Aqui, desde o primeiro momento, eu senti a presença de Deus. Eu quero dizer a minhas irmãs e aos meus irmãos que levarei cada rostinho desse aqui no coração para Alagoas. Terra boa. Os que já tiveram a oportunidade sabem o que eu estou falando, e os que não tiveram, apressem os passos. Alguém conhece aqui Alagoas? Amém, amém. Os que não conhecem, se apressem, viu? O Caribe nordestino está lá nos aguardar. Minhas irmãs e meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa ocupar o lugar que ainda não foi preenchido, em nome de Jesus.